Qual é a origem da expressão Jesus é a vida? A origem da expressão Jesus é a vida está na própria Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, em que Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A expressão também é encontrada em outras passagens do Novo Testamento, como em 1 João, no capítulo 5, do versículo 11 ao 12, onde está escrito: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Portanto, a expressão Jesus é a vida tem origem na mensagem central do cristianismo, que é a crença de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e a fonte da vida eterna. A mensagem de que Jesus é a vida é uma afirmação fundamental da fé cristã. Ela expressa a convicção de que a vida verdadeira e plena só pode ser encontrada em Jesus, que é a fonte de todo o significado e propósito da existência humana. Essa mensagem enfatiza a importância de ter uma relação pessoal com Jesus Cristo como o caminho para alcançar a vida eterna e a salvação. Ao longo dos séculos, a expressão Jesus é a vida tem sido uma fonte de conforto e esperança para muitos cristãos. Ela os lembra de que, apesar dos desafios e dificuldades da vida, a presença de Jesus traz vida e significado a tudo o que fazemos. Além disso, a mensagem de que Jesus é a vida também inspira os cristãos a viverem suas vidas de maneira plena e significativa, buscando seguir o exemplo de amor e serviço que Jesus nos deixou. Em resumo, a origem da expressão Jesus é a vida está na mensagem central do cristianismo, que enfatiza a crença de que a vida verdadeira e plena só pode ser encontrada em Jesus. Essa mensagem tem sido uma fonte de conforto, esperança e inspiração para muitos cristãos ao longo dos séculos. De acordo com a Bíblia, o que Jesus quis dizer quando afirmou ser a vida? Quando Jesus afirmou ser a vida, ele estava se referindo à vida eterna, que ele oferece aos que creem nele. Em João 11, 25 e 26, Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Essa passagem destaca a crença central do cristianismo de que a vida eterna é possível através da fé em Jesus Cristo. Além disso, Jesus também falou o que significa ter vida em abundância. Em João 10, no versículo 10, ele disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Neste contexto, a vida em abundância significa uma vida plena e significativa, que é encontrada através de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Isso inclui um senso de propósito, significado e satisfação que só pode ser encontrado em uma vida que é guiada pela vontade de Deus. Em suma, quando Jesus afirmou ser a vida, ele estava se referindo à vida eterna que ele oferece aos que creem nele. Ele também falou sobre a vida em abundância que é encontrada através de um relacionamento pessoal com ele.
e é caracterizada por um senso de propósito e significado que só pode ser encontrado em Deus. A afirmação de Jesus de que Ele é a vida é uma das mais importantes e significativas de todo o Novo Testamento. Ela resume a mensagem central do Evangelho, que é a de que Jesus é a fonte de vida eterna e a única maneira de alcançar a salvação e reconciliação com Deus. Essa mensagem é uma fonte de esperança e conforto para muitos cristãos que encontram significado e propósito em suas vidas através de sua fé em Jesus Cristo. Além disso, a afirmação de Jesus de que Ele é a vida tem implicações práticas para a vida diária dos cristãos. Isso significa que, como seguidores de Jesus, devemos buscar viver de maneira que reflita sua vida e ensinamentos. Devemos buscar amar a Deus e amar ao próximo, e buscar fazer a vontade de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Isso nos ajuda a viver de maneira que reflita o amor de Cristo e a experimentar a vida em abundância que Ele prometeu. Em resumo, a afirmação de Jesus de que Ele é a vida é uma afirmação central da fé cristã. Ela significa que Jesus é a fonte de vida eterna e que a vida plena e significativa é encontrada em um relacionamento pessoal com Ele. Isso tem implicações práticas para a vida diária dos cristãos, que devem buscar viver de maneira que reflita a vida e os ensinamentos de Deus. Como a crença em Jesus, como a vida afeta a forma como os cristãos vivem suas vidas? A crença em Jesus como a vida afeta a forma como os cristãos vivem suas vidas de várias maneiras. Em primeiro lugar, essa crença oferece uma fonte de esperança e conforto em meio a dificuldades e desafios. Os cristãos que creem em Jesus como a vida confiam em sua presença e poder para ajudá-lo a superar as dificuldades e encontrar significado em suas vidas. Além disso, a crença em Jesus como a vida também afeta a forma como os cristãos veem seu propósito e significado na vida. Eles acreditam que foram criados para um propósito maior do que apenas suas próprias vidas e buscam viver de maneira que reflita o amor de Cristo e sua vontade para as suas vidas. Isso pode incluir servir os outros, ajudar os necessitados e trabalhar pela justiça e paz no mundo. A crença em Jesus como a vida também afeta a forma como os cristãos se relacionam com os outros. Eles buscam amar seus vizinhos como a si mesmos, perdoar aqueles que os feriram e oferecer graça e misericórdia para com os outros, assim como receberam de Jesus. Essa crença incentiva os cristãos a serem compassivos, generosos e amorosos com todos ao seu redor, independentemente de suas diferenças. Em resumo, a crença em Jesus como a vida afeta a forma como os cristãos vivem suas vidas, oferecendo-lhes uma fonte de esperança e conforto, ajudando-os a encontrar o significado e propósito em suas vidas, e incentivando-os a serem amorosos e compassivos com todos ao seu redor. Outra forma como a crença em Jesus como a vida afeta a vida dos cristãos é por meio da busca por uma vida de santidade e obediência a Deus. Como Jesus é visto como o modelo perfeito de vida e conduta, os cristãos procuram seguir seu exemplo e viver de acordo com seus ensinamentos. Eles buscam cultivar virtudes como a humildade, bondade, paciência e a gratidão em suas vidas, a fim de se tornarem mais semelhantes a Jesus. Além disso, a crença em Jesus como a vida também afeta a forma como os cristãos lidam
com a morte e a vida após a morte. Eles acreditam que a morte não é o fim da existência, mas sim o início de uma vida eterna com Deus. Essa crença lhes dá a coragem e a paz necessária para enfrentar a morte e a perda, sabendo que a vida eterna em Cristo os aguarda. Por fim, a crença em Jesus como a vida, também afeta a forma como os cristãos veem a si mesmo e aos outros. Eles acreditam que todas as pessoas foram criadas à imagem de Deus e, portanto, têm um valor intrínseco e uma dignidade que devem ser respeitadas. Isso os leva a tratar os outros com respeito e amor, independentemente de sua religião, etnia, gênero ou status social. Em resumo, a crença em Jesus como a vida afeta a vida dos cristãos de várias maneiras. Eles buscam seguir o exemplo de Jesus em suas vidas, cultivam virtudes cristãs, lidam com a morte e a vida após a morte com esperança e paz e veem todas as pessoas como criaturas valiosas e dignas. Quais são algumas passagens bíblicas que falam sobre Jesus como a vida? Vamos lá. Bom, existem várias passagens que falam sobre Jesus como a vida. Exemplo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, versículo 6. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João capítulo 10, versículo 10. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em julgamento, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Pois assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Pois a mensagem da cruz é loucura para os cristãos. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo o que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Essas passagens bíblicas deixam claro que a crença em Jesus como a vida é central na fé cristã e oferece a esperança da salvação e da vida eterna com Deus. Como a ideia de que Jesus é a vida se relaciona com a ideia de que ele é o caminho e a verdade? A ideia de que Jesus é a vida está intimamente relacionada com a ideia de que ele é o caminho e a verdade. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, em João capítulo 14, versículo 6, ele estava fazendo uma afirmação sobre sua própria natureza e missão. Ao dizer que ele é o caminho, Jesus está se apresentando como o único meio pelo qual as pessoas podem alcançar a salvação e a vida eterna com Deus. Em outras palavras, ele é a porta de entrada para a vida eterna e a única maneira de alcançá-la é por meio dele. Ao dizer que ele é a verdade, Jesus está se apresentando como a revelação de Deus ao mundo. Ele é a verdade sobre quem Deus é e que ele quer para a humanidade. A verdade de Deus é encontrada em Jesus e aqueles que desejam conhecê-la devem se voltar para ele. Finalmente, ao dizer que ele é a vida, Jesus está se apresentando como a fonte e a sustentação da vida verdadeira. A vida eterna com Deus é encontrada somente em Jesus, e aqueles que os seguem recebem a vida verdadeira que vem somente dele.
Assim, essas três afirmações estão estreitamente relacionadas e apresentam Jesus como o único caminho para a vida eterna. A verdade sobre Deus e a fonte da vida verdadeira. A crença em Jesus como o caminho, a verdade e a vida é central na fé cristã e é a base para a esperança da salvação e da vida eterna. A conexão entre Jesus como o caminho, a verdade e a vida é ainda mais profunda quando consideramos que esses três aspectos estão interconectados. Jesus é o caminho para a vida eterna, mas essa vida eterna é baseada na verdade sobre Deus que Jesus revelou, e a verdade sobre Deus é a fonte da vida verdadeira que Jesus oferece. Essa conexão é importante porque ela mostra que a vida cristã é uma jornada que começa com a fé em Jesus como o caminho para a vida eterna e continua com a busca pela verdade e a experiência da vida verdadeira que ele oferece. A vida cristã não é apenas sobre chegar ao destino final da vida eterna com Deus, mas também sobre seguir Jesus como nosso guia, aprender com sua verdade e experimentar a vida abundante que ele oferece aqui e agora. A ideia de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida é uma expressão da centralidade de Jesus na fé cristã. É somente por meio dele que os cristãos podem experimentar a salvação e a vida verdadeira com Deus. Essa crença é o coração da mensagem do Evangelho e oferece esperança e propósito para a vida de todos aqueles que acreditam. Como a crença em Jesus como a vida pode ajudar alguém a encontrar significado e propósito na vida? A crença em Jesus como a vida pode ajudar alguém a encontrar significado e propósito na vida de várias maneiras. Em primeiro lugar, a crença em Jesus pode ajudar a pessoa a descobrir sua verdadeira identidade e propósito como filho de Deus. Quando uma pessoa entende que foi criada por Deus e que é amada por Ele, ela pode começar a ver a sua vida de uma perspectiva diferente e buscar a viver de acordo com o propósito de Deus para ela. Além disso, a crença em Jesus pode ajudar a pessoa a encontrar significado em suas lutas e sofrimentos. Quando a pessoa entende que Jesus sofreu e morreu por ela, ela pode encontrar conforto em saber que não está sozinha em suas lutas e pode confiar em Deus para ajudá-la e a superá-las. A crença em Jesus também pode ajudar a pessoa a encontrar propósito em servir aos outros e compartilhar o amor de Deus com os outros. Outra maneira pelo qual a crença em Jesus pode ajudar a pessoa a encontrar significado e propósito na vida é através da perspectiva de uma vida eterna com Deus. Quando a pessoa entende que a vida não termina com a morte e que há uma vida eterna com Deus, ela pode começar a viver de uma maneira que reflita sua esperança nessa vida eterna. Isso pode incluir a busca pela justiça e bondade, o amor e o cuidado pelos outros, e a busca pela santidade. Em resumo, a crença em Jesus como a vida pode ajudar alguém a encontrar significado, propósito na vida, oferecendo uma perspectiva eterna, conforto nas lutas, amor incondicional e um propósito maior para servir a Deus e aos outros. A crença em Jesus como a vida também pode ajudar a pessoa a encontrar significado e propósito na vida ao oferecer uma base sólida de valores morais e éticos. Através do exemplo de Jesus e dos ensinamentos bíblicos, a pessoa pode aprender a viver uma vida que reflita os valores de Deus, como o amor, a justiça, a bondade, a honestidade e a humildade. Esses valores podem dar à pessoa um senso de direção moral e orientação para viver uma vida significativa e com propósito. Além disso, a crença em Jesus como a vida pode ajudar a pessoa a encontrar significado e propósito na vida, a oferecer um senso de comunidade e pertencimento.
através da igreja, da comunidade de crentes. A pessoa pode encontrar apoio, encorajamento e amizade enquanto segue sua jornada de fé. A comunidade de crentes pode ser um lugar para servir os outros, aprender com os outros e crescer juntos em fé. Por fim, a crença em Jesus como a vida pode ajudar a pessoa a encontrar significado e propósito na vida, a oferecer a oportunidade de conhecer e se relacionar com Deus, através da oração, da leitura bíblica e da comunhão com Deus. A pessoa pode experimentar a presença de Deus em sua vida e encontrar um senso de paz, propósito e significado que só pode vir de um relacionamento pessoal com o Criador. Em resumo, a crença em Deus, como a vida, pode ajudar a pessoa a encontrar significado e propósito na vida, oferecendo uma base sólida de valores morais e éticos, uma comunidade de apoio e encorajamento e um relacionamento pessoal com Deus. O que significa ter vida em abundância em relação a Jesus? Ter a vida em abundância em relação a Jesus significa ter uma vida plena, completa e satisfatória em todas as áreas. Em João, no capítulo 10, no versículo 10, Jesus diz: "O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Aqui Jesus está comparando sua missão com a do ladrão que vem para destruir, e ele afirma que veio para dar vida em abundância. A vida em abundância que Jesus oferece é muito mais do que simplesmente ter uma vida materialmente rica ou sem problemas. A vida em abundância que Jesus oferece envolve ter uma vida plena em todos os aspectos, incluindo relacionamentos significativos, propósito e significado na vida, paz interior e alegria, bem como a certeza da vida eterna com Deus. Ter a vida em abundância em relação a Jesus também envolve seguir seus ensinamentos e exemplo e viver de acordo com os valores do reino de Deus, como amor, a justiça, a humildade, a generosidade. Isso pode significar sacrificar nossos próprios desejos e interesses em favor dos outros, servir a Deus e aos outros com humildade e dedicação e buscar ativamente viver uma vida que reflita os valores de Deus. Por fim, ter a vida em abundância em relação a Jesus significa ter uma vida plena, satisfatória e significativa em todas as áreas. Viver de acordo com os valores do reino de Deus, seguir o exemplo de Jesus e experimentar a presença e o amor de Deus em nossa vida diária. Essa ideia de vida abundância, onde há abundância, está relacionada à crença de que a verdadeira felicidade e satisfação não podem ser encontradas através da busca de bens materiais ou da realização de objetivos egoístas. Em vez disso, a vida em abundância que Jesus oferece vem de uma conexão pessoal com Deus e da busca de sua vontade e propósito para nossas vidas. Isso não significa que os cristãos não possam desfrutar de bênçãos materiais ou que não devam buscar o sucesso em suas carreiras ou em outras áreas da vida. Em vez disso, significa que essas coisas são o objetivo final ou a fonte da verdadeira felicidade e satisfação na vida. Em vez disso, a vida em abundância vem de uma conexão com Deus e da busca de seu propósito e vontade para nossas vidas. Além disso, ter vida em abundância em relação a Jesus não significa que não enfrentaremos dificuldades ou sofrimentos na vida. Na verdade, Jesus prometeu que seus seguidores enfrentariam perseguições, tribulação no mundo. João 16:33. No entanto, ele também prometeu que estaria conosco em todas as circunstâncias e nos daria força e coragem para enfrentar as dificuldades da vida. Mateus capítulo 28, versículo 20. Em resumo, ter vida em abundância em relação a Jesus significa ter uma vida plena e significativa em todas as áreas, encontrar satisfação e felicidade em Deus, em sua vontade para nossas vidas, e ter a coragem e a força em enfrentar as dificuldades da vida com a ajuda de Deus.
Como a crença em Jesus como a vida pode ajudar alguém a lidar com a morte? Bom, a crença em Jesus como a vida pode sim ajudar alguém a lidar com a morte de muitas maneiras. Primeiro ponto é sobre esperança, esperança da vida após a morte. Os cristãos acreditam na vida após a morte e a crença em Jesus como a vida pode trazer esperança e conforto na certeza de que aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados para uma vida eterna. Isso significa que a morte não é o fim, o final, mas sim uma transição para a vida eterna com Deus. A presença de Deus em momentos de luto. A crença em Jesus como a vida também pode trazer conforto na presença de Deus em momentos de luto. Os cristãos acreditam que Deus está presente e ativo em nossas vidas e que Ele oferece conforto e paz em momentos de dor e sofrimento. O exemplo de Jesus, por exemplo, traz aqui Jesus que experimentou a morte, mas ressuscitou, mostrando aos cristãos que a morte não tem poder final sobre aqueles que acreditam nele. Isso pode trazer esperança e conforto, sabendo que a morte não é o fim e que a vida eterna é possível através de Jesus. A crença em um propósito maior. A crença em Jesus como a vida pode ajudar alguém a lidar com a morte, lembrando que a vida tem um propósito maior do que simplesmente viver e morrer. Os cristãos acreditam que Deus tem um propósito para cada vida e a morte não significa que esse propósito foi interrompido ou que a vida não foi significativa. Por fim, a crença em Jesus como a vida pode ajudar alguém a lidar com a morte, trazendo esperança na vida após a morte, conforto na presença de Deus, o exemplo de Jesus e a crença em um propósito maior. Além disso, a crença em Jesus como a vida pode ajudar alguém a lidar com a morte de entes queridos, oferecendo consolo e conforto na ideia de que aqueles que morreram em Cristo estão com Ele na eternidade. Os cristãos acreditam que aqueles que morrem em Cristo estão em paz e felicidade e que um dia serão reunidos com os seus entes queridos em uma vida eterna e gloriosa. Essa crença também pode ajudar alguém a enfrentar a morte de forma mais corajosa e com menos medo, sabendo que Jesus tem o controle da vida e da morte e que Ele prometeu estar com aqueles que acreditam nele até o fim dos tempos. Isso pode oferecer segurança e confiança em meio a uma situação difícil e desafiadora como a morte. Por fim, a crença em Jesus com a vida pode ajudar alguém a ver a vida com mais propósito e significado, sabendo que a vida tem um propósito maior e que a morte não é o fim. Isso pode ajudar a pessoa a viver de uma forma mais plena e a valorizar mais a vida e as pessoas ao seu redor. Qual é o papel da fé em Jesus como a vida na vida cristã? Bom, a fé em Jesus como a vida é fundamental para a vida cristã, e é através da fé em Jesus que o indivíduo é salvo, perdoado de seus pecados e reconciliado com Deus. A crença em Jesus como a vida é o centro da fé cristã e fornece a base para a vida cristã. A fé em Jesus como a vida também tem um papel vital na transformação da vida do cristão. Quando alguém coloca a sua fé em Jesus, ele ou ela é transformado por meio do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha na vida do cristão para moldá-lo à imagem de Cristo, capacitando-o a viver uma vida de amor, serviço e obediência a Deus. Além disso, a fé em Jesus como a vida é um alicerce de esperança para os cristãos. A vida cristã pode ser difícil e cheia de desafios, mas a crença em Jesus como a vida oferece a esperança de uma vida eterna com Deus. Os cristãos confiam na promessa de Jesus de que Ele é a ressurreição e a vida, e que aqueles que creem nele nunca morrerão. Isso oferece consolo, esperança e segurança em tempos difíceis. Por fim, a fé em Jesus como a vida motiva os cristãos a viverem de forma coerente com a sua crença. Os cristãos são chamados a viver de forma a glorificar a Deus e a amar os outros,
e a fé em Jesus como a vida os capacita a fazer isso. A vida cristã é uma jornada de crescente santificação, na qual os cristãos se esforçam para viver uma vida que reflita a graça, a verdade e o amor de Jesus. Em resumo, a fé em Jesus como a vida é o alicerce da vida cristã. Ela fornece salvação, transformação, esperança e motivação para viver uma vida de amor e serviço a Deus e aos outros. A crença em Jesus como a vida é uma fonte de segurança e consolo em meio às dificuldades da vida e oferece uma perspectiva de vida eterna com Deus. Por essas razões, a fé em Jesus como a vida é fundamental para a vida cristã e para uma vida plena e significativa. Como podemos compartilhar com outras pessoas a mensagem de que Jesus é a vida? Há várias maneiras de nós poder compartilhar a mensagem de que Jesus é a vida com outras pessoas. Compartilhe sua história pessoal, conte sua própria história sobre como você encontrou vida em Jesus, compartilhe os desafios que você enfrentou e como a crença em Jesus ajudou você a superá-los. Isso pode inspirar outras pessoas a buscar a vida em Jesus também. Compartilhe a mensagem do Evangelho. Explique a mensagem do Evangelho, que Jesus veio ao mundo para salvar as pessoas do pecado e da morte e oferecer-lhes vida eterna com Deus. Você pode usar passagens bíblicas e histórias para ilustrar essa mensagem. Pratique o amor e a bondade. Mostre às pessoas que Jesus é a vida através de suas próprias ações. Pratique o amor e a bondade, ajudando aqueles que precisam e compartilhando sua vida com os outros. Isso pode abrir portas para falar sobre Jesus com as pessoas que você encontra. Ore pelos outros, especialmente aqueles que ainda não conhecem a vida em Jesus. Peça a Deus para que Ele toque seus corações e os guie para encontrar a vida em Jesus. Inicie conversas significativas com as pessoas e pergunte sobre suas vidas e preocupações. Compartilhe como a crença em Jesus ajuda você a lidar com as suas próprias preocupações e desafios. Esteja disposto a ouvir e responder às perguntas que as pessoas possam ter sobre a crença em Jesus. Use as mídias sociais. As mídias sociais são uma plataforma útil para compartilhar a mensagem de que Jesus é a vida. Compartilhe versículos bíblicos, histórias inspiradoras e reflexões pessoais em suas postagens. Seja criativo e autêntico em como você apresenta a mensagem. Essas são apenas algumas sugestões sobre como compartilhar a mensagem de que Jesus é a vida. É importante lembrar que cada pessoa é única e pode responder de maneira diferente. Então, ore para que Deus lhe dê sabedoria e discernimento sobre como melhor compartilhar essa mensagem com as pessoas ao seu redor. Use também a arte. A arte pode ser uma maneira poderosa de compartilhar a mensagem de que Jesus é a vida. Use sua criatividade para criar músicas, poesias, pinturas e outras formas de arte que expressam essa mensagem. Compartilhe seu trabalho com as outras pessoas e incentive-as a refletir sobre o significado da vida em Jesus. Participe dos eventos da igreja. Participe de eventos da igreja como cultos, estudos bíblicos, grupos de oração e atividades comunitárias. Esses eventos são oportunidades para conhecer outras pessoas que compartilham a mesma fé e podem oferecer um ambiente seguro para discutir a mensagem de que Jesus é a vida. Seja autêntico. Ao compartilhar a mensagem de Jesus é a vida, não tente forçar suas crenças nas outras pessoas ou fingir ser alguém que você não é. Seja honesto sobre os seus próprios desafios e lutas, bem como sua fé em Jesus. Esteja aberto ao diálogo. Esteja aberto ao diálogo e ao aprendizado. Esteja disposto a ouvir as perspectivas das outras pessoas e responder às suas perguntas.
Lembre-se de que compartilhar a mensagem de que Jesus é a vida é um processo contínuo e que pode levar tempo e paciência para que as pessoas entendam e aceitem essa mensagem. Compartilhar a mensagem de que Jesus é a vida é uma parte importante da vida cristã. Lembre-se de que Deus é quem transforma os corações e, portanto, nossa responsabilidade é simplesmente ser fiel em compartilhar a mensagem com amor e gentileza.